Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Tito, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 16. Enquanto os que estão com as suas Bíblias procuram, nossos agradecimentos pela presença de cada um no culto desta noite. Tito, capítulo 1, versículo 10. Leitura. Podemos ler? Amém. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Oração. Amado Santo Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, que esta igreja possa nos aceitar como líder, com todo respeito, carinho e amor, nas manifestações das suas palavras e com os corações abertos. Nós agradecemos por tudo, que o Senhor nos dê saúde, nos dê força e paz para poder pregar a sua santa palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmãos, e todos que estão nos ouvindo, presenciais, e também os que estão nos acompanhando nas redes. Queremos agradecer que a irmã Alcide e a irmã Noêmia voltaram de viagem, estão conosco, e todos os irmãos também de São Paulo que estão nos visitando, nossos amigos, nossos agradecimentos por todos. Amém. Voltando e retornando ao assunto, quando você for ler, e seria bom que lesse em casa, são 3 capítulos, e Paulo escreve uma carta bem resumida, mas direta, aberta, para um nobre evangelista, pregador, incumbido de avançar o evangelho e corrigir as falhas necessárias nas igrejas numa ilha chamada Creta. E este homem chamava-se Tito. Ele tinha que ir lá e resolver algumas questões pendentes, algumas influências que estavam ocorrendo nas igrejas para que elas fossem consertadas. Assim, irmãos, para você entender melhor, e nós não delongarmos um tanto no assunto, é como famílias. Sempre numa família há algum ou um que é contrariado com a familiaridade do parentesco. Sempre causa algumas discordâncias. E era o que acontecia, assim também, como acontecia em Creta e acontece nas igrejas. Sempre tem alguém que é um pouco mais polêmico, discordante, é mais reativo. E Paulo orienta Tito que ele ia encontrar essas pessoas lá. E essas pessoas tinham que ter uma tratativa diferente com eles. E pela natureza difícil que algumas dessas pessoas têm, um gênio forte, são pessoas que condicionam a conduta com dificuldade com a autoridade de um presbítero escolhido por Deus. Então não é anormal o presbítero, o homem de Deus, ser questionado, ter uma certa reação contrária.
E é claro que o pregador ele tem que ser sábio nessas horas, no seu comportamento, e ele tem que tomar algumas atitudes. E é isso que Paulo diz a Tito fazer. Alguns irmãos podem estar pensando, mas o irmão Márcio está insistindo nesse assunto. Não é isso, irmãos. É que a carta ele gira em torno desse assunto e é necessário nós comentarmos. Porque a igreja ela tem que estar em espírito para que não haja levantes, contestações fora das doutrinas ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. E isso estava acontecendo naquele lugar. E Paulo acusava que havia muitos, não eram poucos. Esses homens, eles eram faladores vaidosos, como nós lemos. E eles faziam uma certa turbulência nas igrejas. E esses homens estavam mais dispostos a difundir práticas do seu próprio entendimento, os achismos, o que eles achavam das coisas, a ouvir e obedecer os ensinamentos dos apóstolos. Lembra-se que os apóstolos ainda estavam vivos. O evangelho ainda estava sendo pregado por eles. Jesus havia sido crucificado e ele já tinha sido elevado aos céus. E o cânon estava aberto ainda. E era a palavra direta, o contato direto que organizava as igrejas. Imagine você como que era difícil. Agora que nós temos a Bíblia, é tão difícil, porque alguns extrapolam os escritos. Tem o problema da interpretação bíblica, os achismos, e as teologias que avançam e mudam. Isso complica a igreja. Eu creio que a igreja, quanto mais simples ela for, e de coração mais aberto, cada um membro da igreja for, menos problemas ela vai ter. E com uma autoridade que seja respeitada. Sempre assim. Se a autoridade da igreja não for respeitada, e respeito, irmãos, é com gestos, é com palavras, é com entendimento, com paciência, com manifestação de apreço e carinho. Surgindo disso já é uma forma de contestação, de embate. E nós devemos ter cuidado com isso. Agora, nas igrejas do Senhor, ele já dizia no versículo 9, leia o capítulo 1, no capítulo 1, versículo 9, para você ver, ele diz, olha, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, para também convencer os contradizentes. Olha só como que estava complicada a situação nessas igrejas, e de forma que ele tinha que tomar algumas atitudes. Porque o que acontecia em Creta é que existiam alguns homens judeus, e alguns desses judeus estavam, quando nós lemos em Atos 2, estavam lá no dia dos Pentecostes, e eles tentavam convencer os gentios que chegavam ao evangelho, porque Creta é um lugar gentio, é grego, eles estavam procurando, e depois que os apóstolos saíam, introduzir regras e rituais judaicos. E eles diziam mais ou menos assim, a graça é um bom caminho, mas a lei e os ritos mosaicos ainda devem ser exercitados, porque senão fica meio manco. Tem que ter um reforço desses procedimentos, dessas festas, da circuncisão, de guardar os dias e oferecer sacrifícios de animais, peregrinar para Jerusalém para fazer sacrifícios. Eles insistiam nessas atividades que, segundo a graça, já não era tão necessário mais, não era mais necessário para conviver no Evangelho. Assim também nos nossos dias. Nos dias de hoje, nós podemos dizer para você que ainda existem pessoas querendo introduzir nas igrejas do Senhor alguns rituais religiosos e acrescentados por algumas denominações que tentam atingir e influenciar alguns irmãos da igreja, por exemplo, introduzindo, por exemplo, uma semana de jejum, o evangelho inclusivo, como o irmão Renato pregou um dia para nós, o G12, os encontrões face a face, o modelo celular. Então, eles estão sempre reinventando, como a igreja precisasse de tecnologia
de ensino, como se fosse uma faculdade desse tipo. Não é. A igreja sempre vai pregar um evangelho simples, como você tem ouvido sempre, como Jesus pregou, como os apóstolos pregaram, e aí vai de tocar e abrir seu coração para que o evangelho seja realidade na sua vida, não mais que isso. Mas acontece que os argumentos desses homens, e tal qual os de hoje, eles são envolventes. E alguns irmãos mais fracos, que não leem tanto a Bíblia, que não frequentam tanto a igreja, pela insistência, movidos pela insistência, pelo convencimento, acaba achando que é uma novidade excelente, mas está fora dos escritos das ordenanças do Senhor. Não é excelente, porque não é necessário. E alguém um dia me perguntou, por que a sua igreja não tem pastora? Porque não tem na Bíblia, não é necessário. Amém? E nós vamos ficando um pouco assim desatualizados com as igrejas por aí fora. E faz entender que os próprios membros da igreja ficam, olha, por que nós não acompanhamos? Vamos consultar a palavra de Deus. Vamos consultar o que é a palavra de Deus. Porque em Creta, isso é interessante para nós, estes homens estavam minando os ensinos dos apóstolos. Esses procedimentos desnecessários confundiam os irmãos mais novos, os que ainda não tinham sido doutrinados. Isso causava dúvidas, problemas e até confusões nas igrejas onde Paulo havia pregado e ensinado unicamente as boas novas que aprendeu do nosso Senhor. Assim como nos nossos dias, também existem pessoas que querem transtornar o evangelho do Senhor com propostas estranhas, sempre estranhas aos escritos na palavra de Deus. E a igreja tem que ser vigilante nesse sentido. Veja só, como hoje acontece. Lá era na ausência de Paulo, vêm os judaizantes. Hoje, as pessoas, por exemplo, vão para alguns encontrões por aí, e na verdade são alguns mega shows, e depois difunde nas suas igrejas como algo necessário, que eles ouviram, aprenderam lá. O G12, por exemplo, foi assim. O movimento celular foi dessa forma. Então eles saem desses campos de hipnoses, retornam como professores ou multiplicadores dessas heresias nas igrejas de onde eles saíram. É assim que Satanás tem abordado hoje o povo de Deus. Necessidade de mudar. Necessidade de fazer coisas diferentes. Irmãos, sabe o que nós precisamos de fazer? É de santificar, não de mudar. Buscar conhecimento de Deus e não alternativas fora da palavra de Deus. Esta era a preocupação que Paulo delegou a Tito. E hoje é a preocupação que o homem de Deus que está à frente dessa igreja tem com cada um dos irmãos. Manter-se fiel à palavra de Deus. Mas não é tão fácil assim como se imagina. Por exemplo, lá em Creta, essas pessoas, esses homens, eles tinham um perfil forte, convincente. E eles eram envolventes. E eles chegavam a exigir obediência. Paulo escreve que eles eram desordenados, insubordinados aos apóstolos, que traziam o ensino correto, e recusavam se submeter à autoridade de Tito, de Paulo e dos apóstolos. Sempre que alguém recusa obedecer à autoridade de quem Deus colocou, já é uma forma de reação. Além do mais, esses homens não eram calados, eles eram faladores e vãos, como está escrito. Falantes sem propósitos, mas falavam. Mesmo que falavam muitas coisas sem dizer nada consistente, insistiam, pelo menos para desestabilizar e mover a união da igreja. Olha, irmãos, no versículo 11 nós vemos como Paulo foi forte nas palavras. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Eu acredito que esse versículo é um dos mais fortes que o apóstolo escreve sobre pessoas. Não é só esse. João, por exemplo, lamenta, mas Paulo ele reage. Há alguma diferença entre um apóstolo e outro. A missão era que esses homens não poderiam ser tolerados mais na igreja e deveriam ser silenciados.
E por isso que ele diz, aos quais convém tapar a boca. No grego original, é como pôr mesmo um tapume na boca do cavalo. Era uma expressão tão forte quanto eu estou passando para vocês. A ordem era, silencie esses perturbadores na igreja, e é possível tão somente silenciá-los na palavra de Deus, isto é, abrindo a palavra de Deus e com as cartas das igrejas, as cartas dos apóstolos, para lerem e serem conferidas e discutidas nas igrejas. Era assim que se fazia. E com o poder do Espírito Santo, que já estava derramado sobre as igrejas do Senhor. Não tem outro jeito, irmãos. Apresentando a verdade de maneira evidentemente poderosa, por isso que ele diz que tem que ser poderoso, como nós lemos no versículo 9, seja poderoso, tanto para demonstrar a sã doutrina, como convencer os contradizantes. Esse poderoso não é poderoso de porte físico, de falar, não é poderoso no Espírito do Senhor, com argumentos santos. Porque os irmãos que vieram para a igreja vêm com convencimento e com argumentos santos e aceitam o Senhor. Vai manter a igreja do Senhor até a volta do Senhor com os mesmos argumentos. Amém, irmãos? Isso não tem segredo. Eles estavam ensinando o que não convinham, arruinava a fé dos irmãos, e agora você vê que Paulo escreve que eles atingiam casas inteiras. Isto é, famílias inteiras eram afetadas. Mais ou menos assim, irmãos, se você convencesse um membro da família, esse da família ia lá nas reuniões de família, na hora do almoço, nas refeições, e ia colocar essas ideias em cada membro da família. A hora que acorda, a família toda está fora da igreja. É impressionante que existe reincidência nas igrejas até os dias de hoje e causavam toda a confusão na igreja. E eles nunca ensinavam a palavra fiel do Evangelho. Mas eram próprias ideias e próprias interpretações, simplesmente quando Paulo diz, por torpe ganância, isto é, um motivo indecente, injustificável. Eles não tinham nenhum interesse de saber qual era a voz do Senhor para eles. Irmãos, vocês acreditam que isso aconteceu numa das nossas igrejas recentemente? Um certo homem saiu junto com toda a sua família de uma igreja, por capricho pessoal, quando admoestado por vários irmãos, rebelou-se, ensinando o que não convinha de coisas que tinha no Velho Testamento. Isso foi muito grave para a igreja. Como que essa igreja se preservou? Mantendo-se firme, fiel aos ensinamentos do Senhor. Está escrito aqui, nós temos que pregar o Evangelho, do qual até o irmão Márcio participou, né, sobre essa questão numa das nossas igrejas. Graças a Deus que a igreja manteve-se firme, senão hoje era uma igreja transformada com uma heresia, doutrinas que não são ordenanças do Senhor e praticamente nunca foram. É interessante isso. Então, o objetivo deste homem, como aconteceu numa igreja, não foi glorificar ao Senhor e contribuir para a edificação da igreja. Primeiro, ele procurou destituir a autoridade da igreja. Sempre que alguém quer destituir, enfraquecer a autoridade da igreja, não é só isso. Tem segunda etapa, terceira etapa e até o acerto final, que é a destruição, divisão do povo de Deus. E com esse orgulho de impor a sua interpretação acima da graça, que isso foi o caso nessa igreja, a torpe ganância dominou seus pensamentos e ele não abriu mão de nenhuma explicação razoável, biblicamente podemos dizer. Agora, retornando ao nosso eixo do nosso estudo, veja como o público apresentado a Tito era muito difícil, mas não era impossível de acertar as coisas. Como diz nos primeiros versículos, quando Paulo diz a Tito para colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. Lembra que nós lemos? Colocar as coisas em boa ordem. No versículo 12, por exemplo, que é a nossa sequência, ele diz, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins,
ventre preguiçoso. Vamos passar bem rápido nessa questão, porque nós já comentamos na última semana que nós estávamos falando sobre este assunto e pregando. Olha, eu quero reafirmar para os irmãos, ele disse ser o próprio profeta segundo eles, não está dizendo que era um profeta bíblico, no sentido bíblico. Eu estou retornando para vocês se inteirar disso, mas estava dizendo que entre este homem tem a mesma característica do povo que estava lá. E Paulo diz que esses homens, eles tinham um defeito grave, que é aprovado socialmente aí fora. Eles eram mentirosos. Tinham um hábito de mentir. Mentir lá fora é normal. Então eles mentiam dentro da igreja também. Eu espero que dentro das nossas igrejas não tinha ninguém que gosta de sempre trazer alguma mentirinha na sua vida. Vai estar igual os cretenses. E além do mais, ele diz que eles tinham um gênio muito forte e ruim. E ruim, como nós vemos. Então, irmãos, muito sensível essa questão que nós vemos Tito ter que enfrentar nessa ilha. Mas no versículo 13, peço para o irmão projetar, Paulo diz, olha, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Mais uma vez, Paulo aqui diz para Tito repreender com severidade para que resultasse numa sanidade de fé. Não existia fé pura neles. De fato, agora Paulo endurece para um certo enfrentamento verbal de palavras, e é delicado. Enfrentamento verbal de palavras sempre é delicado. Tem que ter cuidado para não tornar-se uma discussão acalorada que não vai ter proveito algum para ninguém. Conselho do irmão Márcio a todos vocês lá nas suas casas. Evitem discussões acaloradas. Concorda, irmãos? Você não vai perder a sua posição, mas evite. E ele diz, o testemunho da verdade. Irmãos, foi dito e reconhecido por Tito, diante da manifestação do apóstolo, que realmente eles estavam com a verdade. Por isso, sem dúvidas, a verdade defendida era o remédio recomendado a Paulo para repreender severamente esses homens hesitantes e depois, se possível, ainda recuperá-los na fé. Como que você traz numa conversação ou numa discussão até sobre doutrinas e sobre a igreja, verdades bíblicas, tão somente. Tá bom, irmãos? Baseie-se nas verdades bíblicas num tom forte, a severidade seria isso, num tom forte, que você tem como palavras certeza do que você está falando, pregando segundo a palavra de Deus. Amém? Qual era a intenção de Paulo quando ele delega isso a Tito? É que era necessário enfrentar os problemas imediatamente, porque se ele postergasse, deixasse a coisa andar, como se diz, o problema ia crescer, a contaminação ia crescer. Olha, se você não quer que um bolo seja contaminado, uma massa seja contaminada, e o fermento ainda não está misturado, tira o fermento. Se é possível. Procura tirar todos os requisitos de fermento. E Paulo passou isso para Tito para que eles retornassem e fossem sãos na fé. Depois, no versículo 14, Paulo ele traz alguns pormenores que eu acho interessante, é importante comentar com você sobre esses principais erros, porque quando você vai trazer uma resposta a uma heresia, você deve saber que heresia é o que está sendo comentado. Olha só no versículo 14, ele diz, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Vamos ver. Aparentemente, os problemas em Creta, ele dividia-se em dois fatos principais. O primeiro, fábulas judaicas. Para se proteger do perigo, Paulo prescreve um método, um remédio, não dar ouvidos. Olha, irmãos, você entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Quando alguém vem passar uma fábula, uma alternativa para melhorar a sua igreja, por exemplo, você não dá ouvidos. Então ele diz, não dá ouvidos. Porque quem dá ouvidos a encantamentos, a fábulas, vai se interessar por ela. Vai achar que
e vai ter um encantamento por ela. Interessante, irmãos, que depois de 21 séculos que a igreja está operando sobre a face da terra, ainda existem pessoas com alternativas diferentes do que está escrito na sua Bíblia. Não dá para conceber muito, mas acontece isso demais. Não é estranho? Os irmãos não acham isso estranho? Pois mesmo assim, tem crentes que dão atenção a esses semelhantes encantos. Me parece que sempre está repetindo o encantamento que Eva teve com a serpente no Éden. Por mais que ele seja repetitivo e batido, sempre tem gente encantando com coisas que não são da palavra de Deus. Porque lembra-se naquele encantamento de Eva, Satanás foi rodeando e dizendo, não é bem assim, as coisas não são bem assim. Porque a Bíblia não disse pode ou não pode, só diz que não tem. Hoje tem apóstolos, a Bíblia diz que não tem apóstolos, mas tem alguns que dizem que pode ter apóstolos. Hoje tem profetas? Não tem mais profetas. Nós lemos as profecias, mas muitas igrejas dizem que profetizam. Hoje mesmo, enquanto eu estava preparando essa pregação, passou o carro de som dizendo que ia ter um profeta nessa cidade hoje e amanhã. Eu espero que nenhum dos membros da nossa igreja esteja lá. Ou nenhum que conhece essa igreja esteja lá. Porque a Bíblia diz que já está cessado e tudo que está escrito sobre profecia está na Bíblia. Então, irmãos, por que cair nesses encantos, nessas fábulas até os dias de hoje? Deus quer que estejamos atentos à sua palavra para não darmos abertura a coisas insignificantes, pois elas podem chamar a atenção como se fossem úteis e significativas, e na verdade está saindo da direção, desviando das verdades da palavra de Deus. E de fato, quando a verdade de Deus já foi admitida em cada um de nós pela fé no Espírito Santo, nós devemos crescer e tudo que se aproxima contra a verdade deve ter um gosto duvidoso para nós. E correr como os bereanos e conferir nas Escrituras. Vamos ver se o que você está dizendo condiz com o que a palavra de Deus me ensina a fazer. Então aí, não atrairá as nossas almas, as nossas mentes. Não vamos dar atenção. Porque se queremos preservar a fé na sã doutrina, sem contaminação, aprendamos cuidadosamente a restringir, a peneirar, a dizer não, sermos seletivos em todos os sentidos, para que o nosso coração nunca seja entregue ou encantado com fábulas, com estranhos artifícios. Por quê? Quando alguém começar a dar ouvidos a fábulas, perderá também a sua fé. É assim. Após todas essas invenções, podemos dizer triviais, que Paulo chama de fábulas, ou como diríamos, insignificantes, logo em seguida Paulo acrescenta sobre os mandamentos dos homens. Irmãos, o que tem de mandamentos de homens nas igrejas atualmente, em tudo. Porque o homem gosta de mandar. É natureza do homem querer mandar. Na verdade, nós não estamos aqui para mandar, nós estamos aqui para obedecer. Obedecermos juntos aos que está escrito. Eu gosto de ouvir na igreja o amém. Porque o amém diz, sim, é isso mesmo, meu irmão. O amém é isso mesmo. Dizer, eu estou dizendo amém porque confere com o que eu creio e com o que está escrito na palavra de Deus. Por isso nós dizemos amém. O amém, ele é significativo. Então, irmãos, mandamentos dos homens é o mesmo significado associado às fábulas. E ele chama estes homens de inimigos da verdade de Deus.
porque não estão satisfeitos com a doutrina de Cristo. Sempre quando alguém quer mudar a palavra de Deus, é porque ele não está satisfeito com o que Cristo ensinou. Não se satisfaz. E aí vai se misturando com as suas próprias tolices, pois tudo o que os homens inventam deve ser mesmo considerado fabuloso para chamar a atenção do próprio homem, não de Deus. O que o homem manda não chama a atenção de Deus. Mas o que nós obedecemos na palavra de Deus, isto sim chama a atenção de Deus. E nós devemos sempre estar ligados a esse procedimento. Este é o perigo, irmãos, das igrejas modernas. E se Deus quiser, ou nós, ou quem Deus mandar, tão logo que nós sairmos daqui, ou Deus nos chamar para a glória eterna, esta igreja deve ser sempre esclarecida sobre as verdades contra qualquer novidade que venham oferecer à igreja, porque o que tem sido feito por esta igreja por mais de 6 décadas é o que Deus quer que aconteça nela. Interessante que nenhum dos que saíram desta igreja contestam as doutrinas da igreja. Pode contestar as nossas falhas, mas não o que é ensinado na igreja. Amém, irmãos? Nós temos capacidade, qualquer um de fora pode ter capacidade para conferir o que é ensinado nesta igreja. Amém por isso. Veja um fato recorrente também, em 1 Timóteo 1:4, quando Paulo escreve agora a Timóteo. Olha, na mesma, vamos dizer, sintonia. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, fábulas e genealogias de sangue, de herança, são intermináveis, não tem fim, os homens estar falando, as quais produzem questões, mais questionamentos do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. Sabe, irmão, irmã, qualquer assunto que produz mais questionamento do que edificação, aborte ele. Nossos assuntos devem ser simples e que consiste na fé e edificação diante de Deus. Porque qualquer discussão tola não desgaste seus ouvidos, e agora posso dizer aos irmãos, numa época que nós estamos com tanta opção para ouvir, quando a gente fala em ouvir, vem um barulho estranho. Que Deus tenha piedade desses. Que Deus tenha piedade. Na verdade é isso, irmãos. Evite discussões que não façam você crescer. Evite assuntos que não aproxime você de Deus. Evite momentos em que vai te afastar do Senhor. Quando você estiver, lembre dessas palavras quando você estiver diante do seu celular. Lembre dessas palavras quando você estiver vendo e ouvindo a sua televisão. Lembre-se dessa palavra quando você estiver na família. Lembre-se, Deus quer a nossa santificação, o nosso crescimento. E o segundo ponto, depois das fábulas, irmãos, é o que nós comentamos no início, são mandamentos humanos. Provavelmente existia nesses mandamentos, lembra quando nós pregamos para a igreja sobre os costumes e as tradições dos anciãos? Nós lemos até em Romanos capítulo 14, do irmão os judeus que não podiam comer e tinham que guardar dias, e o irmão gentil que comia de tudo. E houve uma intriga, uma discussão, e Paulo chama os fracos de fortes, Paulo chama os judeus de fracos e os gentios de fortes, e que um tinha que tolerar o outro. Era um ambiente diferente de Creta. Aqui os judeus não estavam discutindo com os gentios o que poderia ou não poderia fazer. Agora eles estavam impondo o que eles achavam que deveria fazer. Então, a situação era atípica em relação ao que acontecia em Roma.
Então Tito tinha que enfrentar a situação complicada e ele foi. No versículo 15 nós vemos Paulo dizer uma outra coisa interessante para Tito. Presta atenção agora. Ele diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes seu entendimento e a consciência estão contaminados. E agora? Como é que você vai discutir com alguém que está com a consciência contaminada? Como que você vai convencer? Por exemplo, em 1 Timóteo 4:2, Paulo diz sobre esse assunto também. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Olha, homens que falam mentiras é o que acontecia em Creta, porque eles eram mentirosos também, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ô irmãos, que situação difícil você discutir com tolos. Tolos são aquelas pessoas obstinadas e que não têm mais uma consciência, um coração para ouvir a verdade de Deus. E Paulo fala sobre isso. Bom, para os puros, tudo é puro. Agora, para quem não é puro, tudo que você falar para ele não serve. Sexta-feira, eu e a irmã Suzy fomos fazer uma visita e nós sentimos que não pode falar, porque a pessoa não tem discernimento. Não tem como ouvir as verdades de Deus, mesmo que é tratada com carinho, com amor. Isso nós no período da tarde para a noite. Então nós mudamos de assunto. Vamos falar de outros assuntos que não contamina e também não desagrega. É complicado e triste ao mesmo tempo. Só que aqui, irmãos, podemos dizer que quem é regenerado por Deus também é purificado por Ele. Amém? Não que nós somos melhores que os ignorantes ou de mentes petrificadas, consciências cauterizadas. Lembre-se de como éramos antes. Aliás, Paulo escreve isso. E antes nós éramos pessoas do mesmo tipo. O Senhor nos tirou dessas trevas. Somos eleitos para sermos puros, esclarecidos de Deus. Porque entre os propósitos de Jesus na cruz foi a purificação dos arrependidos para si, para apresentar um povo especial e de boas obras. Olha, quem tem boas obras e é especial não tem a mente cauterizada. Veja no capítulo 2, versículo 14, avançando um pouco, olha o que Paulo escreve para Tito nessa mesma carta. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Tirou a ignorância, a consciência cauterizada e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Irmãos, povo santo, povo santificado, povo puro, povo de Jesus é povo lavado, liberto de sujeira. De onde lavou tudo? O nosso coração, a nossa consciência, a nossa alma hoje é a serviço do Senhor. Amém, irmãos? Temos que ter discernimento das coisas tão complexas quanto as corriqueiras da vida. Temos que ter discernimento para viver. Em qualquer situação que nós formos submetidos, nós devemos ter a presença de Deus para podermos tomar atitude, para podermos tomar decisão. Isso evita tantos acidentes, tantas desgraças, tantas tragédias, quando estamos purificados no Senhor. Nós não vamos ser reativos, nós não podemos ser temperamentais, não podemos ser mentirosos como está. Todas essas coisas antigas, o Senhor tem que tirar de uma nova postura, numa nova vida. Agora, Tito tinha que levar essas novidades para aqueles que estavam contaminados. Assim como o pregador tem que passar para todos nós, os que ainda têm alguns resquícios de coisas antigas. Olha, irmãos, todas as coisas são puras para os puros. Acabamos de ler. Agora o oposto também é verdadeiro, como acabamos de ler. Por isso os cristãos devem ter uma boa consciência. Quanto pura para com Deus e também para com os homens. Palavra que deve expandir para todos os salvos. Não deve ter
economia das bênçãos de Deus. Como lemos, por exemplo, em Atos 24:16, quando o apóstolo diz: por isso procuro sempre ter uma boa consciência, e o que mais? Sem ofensa. Irmãos, você quer ser amável? Não ofenda ninguém. Olha aí. É novidade? Procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Você pode ser poderoso na palavra sem ofender pessoas. Sem ofender pessoas. Tanto para com Deus, tanto para com os homens. E aí vem a reputação, o caráter, a índole, seu comportamento. Como Jesus perguntou para os apóstolos: o que dizem de mim os homens? Ah, dizem isso, que é Elias. Que é... E vocês, o que vocês dizem? Em 1 Timóteo 1,19, Paulo volta a dizer ao jovem evangelista: conservando a fé, a boa consciência. Olha, não há conservação de fé se não houver boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Sabe como você afunda o seu barquinho, o seu tabernáculo, meu irmão, minha irmã? Quando você não conserva uma boa consciência na fé do Senhor. E a boa consciência, ela também atinge o próximo. Por isso que Paulo diz: sem ofensa. Sem ofensa. Para entrarmos na finalização do nosso sermão de hoje, que Deus nos ajude nesse momento, aprendemos de Jesus que se alguém interiormente é puro, não pode ser contaminado por influências externas. Vamos ver onde nós vamos chegar. Mas alguém que está contaminado internamente, contamina tudo ao seu redor. Não existe pureza numa pessoa assim. E ainda que por fora pareça ser alguma coisa. Lembra-se de Mateus 23, 25 a 33, Jesus toca nesse assunto de várias formas, e uma delas é que ele diz que eles eram como sepulcros caiados. Lembra? E o que Jesus explicou para eles? Por que eles eram como sepulcros caiados? Olha, irmãos, porque eles eram bonitos por fora, mas lá dentro tinha um monte de osso apodrecendo. Tinha um monte de osso apodrecendo. Então eles aparentavam ser santos, mas na verdade lá dentro a podridão reinava ainda. Acredito e tenho certeza que foi muito difícil os fariseus ouvirem isso de Jesus. Foi muito difícil. Olha em Tito 1,16 agora o que Paulo escreve. Também confessam que conhecem a Deus, isto é de boca, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Mas como eles estavam cauterizados na consciência, isso não pesava neles. Não tinha peso nenhum. Muitas pessoas religiosas vivem e convivem sem peso de consciência, sim. E alguém pergunta, por quê? Porque eles estão com a consciência cauterizada, sem Deus. Eles negavam a Deus pela maneira que eles viviam, mas eles não enxergavam essa realidade. Como o assunto trata-se dos falsos, esses falsos ensinadores, como nós vemos, declaravam ter conhecimento de Deus. E, na verdade, eles tinham conhecimento da lei de Moisés, tinham mesmo. Muito mais que os gentios convertidos. Olha que perigo. Pessoas que têm muito conhecimento de religião, sabem versículos de cor e salteado, têm na ponta da língua toda a resposta para alguém, mas por dentro não é nada do que fala. Olha como atinge o nosso coração. E isso existem muitos. Agora tem alguns irmãos que são simples. Ele não tem resposta imediata porque ele é tardio em irar e falar e responder. Ele fica calado e alguns acham que ele é bobo. Mas ele é santo. Alguns irmãos ele ouve e fala pouco.
e parece que ele não é nada, mas você já parou para orar e reparar que para Deus ele é tudo? As coisas não são como nós imaginamos na igreja do Senhor, diretamente dizendo a nós. Não pense diferente da realidade bíblica, porque senão nós vamos tornar-se como eles, extrapolados do que a Bíblia nos ensina. Então, irmãos, conhecimento eles tinham, mas eles estavam baseados nas obras. Aparecem as obras, o homem vê as obras. E gloriam-se nas suas obras, e vangloriam-se nas suas obras, mas não no Senhor Jesus. Dessa forma, eles negam a Deus que afirmam a conhecer, são homens sem fé, como Paulo escreveu. Olha, é forte quando diz são homens abomináveis e desobedientes. Eu quero lembrar você que está nos ouvindo que, embora Paulo empregou palavras fortes, porque o pecado desses homens ensinadores merecia também uma condenação enérgica, porque eles eram ensinadores e se colocavam na autoridade de sabedores e conhecedores para alterar o que os apóstolos haviam ensinado. Paulo chamou de abomináveis, revelando o seu desgosto, não por eles, mas pelo pecado que habitava neles. A decepção do pecado que habita naqueles que professam ser de Deus. E Paulo também desencadeia dizendo um outro adjetivo a eles, que eles eram desobedientes, porque agiam contra Deus que afirmavam conhecer, reprovados em todas as suas obras, porque as pessoas que vivem em rebelião contra Deus não podem fazer a obra que agrada a Deus. E se não agrada a Deus, jamais vai ter amor pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor. Esta, irmã que está aqui, está nos ouvindo, era a missão do evangelista Tito, pôr em ordem as coisas que ainda restam. Olha, me faz sentido que quando alguém diz para mim, vai lá e acerta o que ainda resta, é porque algumas coisas já haviam se perdido. E não deixe acontecer isso na sua família. Não deixe acontecer isso na sua vida. É uma operação séria de resgate, de trazer para retornar de volta o que ainda fosse possível resgatar. Quantas famílias começaram tão bem no Senhor, mas hoje já não se sabe mais onde estão os seus membros e o que estão fazendo. Deus não se agrada. Mas existiu tanta religião, existiu tanto vai na igreja, existiu tanto você tem que ir na igreja. Olha, irmãos, a nossa vida é um conjunto completo. Do que nós somos dentro de casa, do testemunho que nós damos aos nossos filhos. Os nossos filhos nos conhecem melhor que nós. Porque eles nos observam e nós descuidamos do que nós somos. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tiver o famoso feedback com seus filhos, com os membros da igreja, e ouvir com atenção, certamente nós vamos mudar muito. Não foi à toa que Jesus perguntou, o que dizem de mim os homens? E vocês o que dizem? Então esse cuidado permanente nós devemos ter, pelo zelo da palavra de Deus. Que essas palavras, que aparentemente parece que foi para uma ilha tão distante há 2000 anos atrás, possa ser uma realidade nessa igreja, na família de cada um, que possa ser verdade, que precisamos sempre de estar vigilantes, nos corrigindo cada dia mais, para não cairmos de alguém que confessa a Deus, mas não está dando o testemunho de filho de Deus. Isso nós precisamos de verificar cada dia mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Amém?